Será que com uma caneta e dois palitinhos de dente desse tamanho aqui do meu dedo, eu consigo formar um triângulo? Ou melhor, será que com quaisquer três lados eu consigo necessariamente fechar um triângulo? O objetivo desse vídeo é te mostrar a condição de existência que tem para um triângulo e te mostrar a aplicação dessa condição dentro dos problemas de uma questão que eu separei do Enem para vocês, tá bom? Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Alberto, eu sou o seu professor de matemática. Se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para estar sempre recebendo as dicas que eu posto aqui no meu canal no YouTube. E se gostar do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Isso faz com que o algoritmo entenda que esse vídeo é importante e mostra para mais pessoas. Você quer aprender? Então vem comigo. Então vamos lá, gente. Condição de existência para um triângulo. Olha só, eu desenhei um esqueminha aqui dizendo o seguinte para vocês. Quando eu tenho um triângulo, olha lá, os meus lados A, B e C, quando é que o triângulo existe? Para o triângulo existir, tem que acontecer essas condições. Olha só, o lado A, um dos lados, ele sempre tem que ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de módulo. É para te dizer que eu vou pegar o maior menos o menor, beleza? Então, um lado sempre é menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que eu separei para vocês. Olha só. Nesse exemplo 1, eu quero saber se esse triângulo aqui, ele existe. Os lados são 24, 10 e 10. Olha só, se eu pegar o lado 24, vamos pegar aqui o lado 24. O 24, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença. Se eu pegar a diferença aqui entre esses dois, dá zero. E beleza, é maior do que a diferença, mas se eu pegar 10 mais 10 dá 20, né? Então, um lado, ele não é menor, né, do que a soma dos outros dois, porque 10 mais 10 dá 20. Então, isso aqui não é verdade. Então, sempre que eu contrario uma das afirmativas, esse triângulo, ele não existe. Não existe porque um dos lados é menor, na verdade, é maior do que a soma entre os outros dois. Vamos dar uma olhada nesse segundo aqui que eu separei para vocês. Olha só, se eu pegar um dos lados, o 3, ele é menor do que a soma, ó, a soma dos outros dois, 6 mais 5, e maior, na verdade, que a diferença. A diferença, 6 menos 5, vou botar aqui. Mas isso tem que satisfazer todas as condições, tem que ser as três condições. Então, vamos pegar, se eu pegar o 5 agora, o 5, ele é menor do que a soma dos outros dois, ó, se eu pegar os outros dois, 3 mais 6, e maior do que a diferença, 6 menos 3. E o terceiro se eu pegar o terceiro lado, 6 é menor do que a soma entre os outros dois e maior do que a diferença. Se eu pegar a diferença, essa parada aqui dá 3, 5 menos 3. Se você observar, todas essas condições elas são verdadeiras. Ó. 3, isso aqui dá 11, né? Isso aqui dá 1. Olha lá, 3 está entre 11 e 1, beleza. Isso aqui dá 9 e 3. Olha lá, 5 está entre 3 e 9. Isso aqui dá 2 e isso dá 8. 6 está entre 2 e 8. Logo, esse triângulo, ele existe. Então, olha só. A condição de existência que tem para um triângulo é um lado sempre tem que estar entre a soma e a diferença dos outros dois lados. Beleza? Então, essa é a condição de existência que tem para um triângulo. Não necessariamente, quando eu tenho três lados, eu vou conseguir formar um triângulo, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês lá no início do vídeo. Beleza? Eu separei uma questãozinha para vocês que caiu na prova do Enem, tá?
tem uma questão que caiu na prova do Enem, muito interessante, que eu queria analisar aqui com vocês. Dá uma olhada nesse enunciado que é bem simples, olha só. Ele disse que uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Beleza. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de 6 palitos. Então, olha só, um dos lados do triângulo é 6. Um dos lados já é 6. Então, os outros dois, como eu tenho 17, os outros dois têm que somar 11, né? Porque eu já tenho 6, para 17 falta 11. Então, eu vou ficar brincando com essa soma 11. Para a soma da 11, eu posso pegar 1 e 10, beleza? Posso ter também, eu vou colocar 6 aqui e 6 aqui. Ó, para a soma da 11, eu posso ter, vou dar uma subidinha aqui, posso ter 2 e 9, para a soma 11. Posso ter também 3 e 8 e posso ter também 4 e 7. Beleza? Não tenho só esses. Começando com 6, eu posso ter também 5 e 6. E a partir daqui, eu começo a repetir. Porque se eu colocar o 6 aqui de novo, para a soma da 11, eu pegaria o 6 e o 5. Mas aí esse triângulo é esse mesmo triângulo aqui de cima. A partir daqui eu começo a repetir. Então, olha só. Tendo essa soma 11, eu teria essa condição. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Olha que você olhar. Se você olhar, você tem exatamente isso aqui no gabarito. Mas aí eu não posso esquecer da condição de existência. Será que todos os triângulos aqui existem? A gente vai ver que não. Por exemplo, esse triângulo aqui, ele não existe. Por que ele não existe? Porque se eu pegar, lembra? Ó, esse triângulo ele não existe, esse aqui. Por que ele não existe? Porque se eu pegar a soma de dois lados, sempre tem que ser maior do que o terceiro. Se eu somar 6 mais 1, dá 7. Não dá maior do que o 10. Então, esse triângulo não existe. Pelo mesmo motivo, esse aqui também não existe, porque se eu somar 2 com 6, dá 8, que não dá maior do que 9. Então, esse triângulo não existe. Beleza? Esse aqui, se você fizer todos os testes, esse triângulo existe, esse existe e esse aqui existe. Pode fazer, ó. Se eu somar esse mais esse, dá maior do que o terceiro. Se eu fizer a diferença, dá menor do que o terceiro. Se eu fizer com esse aqui agora, ele é menor do que a soma e maior do que a diferença. E a mesma coisa com 8. Se eu fizer o teste para todos os triângulos, esses três aqui no caso, esses três triângulos, eles existem, tá bom? Então, logo, a minha resposta para que, aí ele pergunta, a quantidade máxima de triângulos não congruentes, ou seja, diferentes, que eu consigo formar nessas condições é letra A, 3 triângulos, beleza? Então, questão legal para a gente trabalhar aí condição de existência, é uma parada que a gente não se discute muito no ensino regular e caiu aí na provinha do Enem, tá bom? Galera, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou dessa dica, não deixe de curtir, não é inscrito no canal, se inscreve aqui, isso ajuda bastante o meu trabalho e te convido aqui para os nossos próximos vídeos, tá bom? Beijo no coração, falou e fui!